Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Trois, sou advogado e hoje eu apresento o programa Advocacia para Todos. Esse programa é um programa realizado em parceria entre a TV Cidade e a OAB Subseção de Farroupilha, e vocês podem nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook e pelo aplicativo da TV Cidade e também pelo canal 14 da NET. Esse programa tem como objetivo trazer assuntos de interesse da comunidade que tenham alguma relevância. E hoje nós vamos falar com o Dr. Márcio Montemeso, né? Vamos conversar sobre o tema direito ao voto, né? A urna eletrônica ou o voto impresso. Nosso convidado, o Dr. Márcio Montemeso, é advogado, né? Especialista em direito empresarial, conselheiro da OAB da Subseção de Farroupilha, é membro do Comitê 9840 e também na eleição de 2020 fez parte da junta eleitoral, né, junto ao juiz eleitoral e outras pessoas da comunidade para fazer o acompanhamento da eleição de 2020. É um prazer recebê-lo, Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Dr. Thiago. É sempre uma alegria estar aqui, também falando para a comunidade, e principalmente falando de eleições, de voto, né? Como eu faço parte também do comitê, do subcomitê 9840, que faz alusão à lei 9.840, e também por ter participado, né, da comissão da OAB no ano de 2020, nas eleições, responsável pela campanha Vote Consciente. Então é sempre, como eu disse, um grande prazer falar sobre esse assunto e agradeço o convite. Muito bem, Dr. Márcio, então, entrando no tema, eu sei que muitas vezes a gente fala de voto, né, se discute, se debate com relação ao voto, o que se fala de voto branco, voto nulo, enfim, mas nunca a gente entra no assunto da história do voto, né? Esse voto foi sempre garantido, foi sempre fácil votar. O que aconteceu? Você pode nos relatar um pouquinho como é que foi essa caminhada, um pouco da história do voto no nosso país? Claro, realmente nem sempre foi assim, né? Tão fácil votar como é hoje. A história é um pouco longa, mas farei um breve resumo aqui para a gente se situar, né, no momento mais recente do Brasil. A primeira eleição que se tem notícia, segundo a história, ela aconteceu em 1532, ainda quando existiam as capitanias. Então teria sido na capitania de São Vicente. Bom, pulando um pouco mais, já há alguns anos, no período no Brasil Império, nós temos duas, de 1822 a 1889, nós temos duas datas, acho que importantes aí. 1824, a primeira Constituição do Brasil, então, voto para homens, apenas homens, né, com 25 anos, e tinha que ter uma determinada renda, tinha que comprovar uma determinada renda. Então, claro, só pessoas que tinham realmente, né, só a elite votava. Ali era uma eleição bastante indireta, né, porque os representantes, eles votavam em outros representantes da comunidade e estes, por sua vez, elegiam, então, né, as pessoas para o parlamento, né. E outra data também, ainda no Império, é 1881, que foi a criação da Lei Saraiva, que ali se criou o título eleitoral. Tá? Ainda ali o voto, ele era para homens com mais de 25 anos, né? Também tinha que ter determinada renda, continuava esse critério. Na época se estimava que pouco mais de 1% da população tinha o direito ao voto. Então, né, uma parcela ínfima da população podia votar. Passando já para o período do Brasil República, 1891, então, primeira Constituição, né, depois na República, o voto passou a ser para maiores de 21 anos. Né, e eleições diretas. Primeira eleição, daí se previu a primeira eleição direta. Que aí desculpa interromper, que aí as eleições diretas, então no caso as pessoas passaram a ter o direito de votar diretamente no candidato. Exatamente, exatamente.
Então a primeira eleição direta para presidente foi em 1894 e que foi eleito então o presidente Prudente de Moraes. Então foi ali a primeira eleição direta que o Brasil teve, o primeiro presidente, né, que nós tivemos eleito de forma direta. Muito bem, então passamos aí um bom tempo até a poder votar diretamente nos nossos representantes, né? Dr. Márcio, o senhor se referiu aí nesse seu apanhado geral, né, que antigamente quem tinha direito a votar eram só quem tinha comprovação de renda, determinada renda, e os homens, né? A partir de que momento, né, enfim, que esse direito foi ampliado, né? As mulheres, a gente sabe que a luta das mulheres hoje por igualdade, enfim, ela ainda permanece, ela ainda existe em todos os ramos da sociedade, em todos os lugares, e sabe-se também que o direito ao voto da mulher foi conquistado muito depois do voto do homem, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão. Claro. A mulher, né, só pode ter direito ao voto em 1932, né, com o primeiro Código Eleitoral que a gente teve. Naquela época ainda a mulher, ela tinha, em 1932, né, ela tinha que ter autorização do marido, né, e as viúvas com renda, né, podiam votar. Mas pelo menos ali não tinha mais distinção de sexo, né, tanto homem quanto a mulher. Então foi uma data importante para a mulher, porque, né, ela conseguiu garantir o direito ao voto nesse ano. 1965, então, né, já com outro novo Código Eleitoral, o voto passou a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Né? Mas a obrigatoriedade do voto ele iniciou em 46 com a Constituição de 46. Então ali foi o voto obrigatório. 65, né, a idade reduziu para 18 anos. Antes disso era facultativo. Né? Exatamente. Era mais difícil e facultativo. Claro, e aí só quem tinha interesse votava realmente, né? E elegiam realmente, né? Normalmente ficava restrito a poucas pessoas, né? Que conseguiam ter acesso a alguma legislatura, né? Tanto no parlamento quanto para também cargos executivos, né? Acredito que nessa época aí também, por causa de todas essas situações, provavelmente estava muito sujeito à fraude, né, eleitoral, sim, auxílios, né, e os interesses, né, da política. Assim, pesquisando um pouco a história, há inúmeros relatos de muitas fraudes, né? Muitas fraudes assim que ocorriam nas eleições. Mas é o que ocorria. Isso aí. Passando, né, essas datas, a conquista do voto da mulher, a gente teve um período no Brasil da ditadura militar, né? A gente teve também o movimento das diretas já, né? Enfim, nesse período da ditadura militar, das diretas já, como é que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas podiam votar? Não podiam? Das diretas já, o que aconteceu? Qual foi a ideia do movimento? Com a ditadura militar nós tivemos um retrocesso, né? A gente teve eleições que não eram diretas, né? Podiam votar, mas votavam também para o parlamento, né? Daí ali que escolhiam, né, o presidente. Então a gente teve um grande retrocesso e que voltou com, né, o movimento das diretas já, né? Que no início aí acabou não dando muito certo, mas depois que culminou na Constituição de 88 e aí sim, né, é o sistema que a gente tem até hoje. Que é o que a gente conhece, que voto obrigatório para maiores de 18 anos, né, até 70 anos, facultativo dos 16 aos 18 e acima dos 70, e também facultativo para os analfabetos. Então, com o término da ditadura militar, que a gente não tinha não tínhamos o direito de votar no representante, no presidente, né, no caso, logo em seguida teve a instituição da nossa Constituição Federal atual. Né? Atual. Eu acho que a Constituição que estabelece, né, ela acho que teve uma ampliação do direito ao voto. Né? Hoje, como eu referi hoje, o voto é para todos. Né?
é para todos, independentemente de raça, credo, sexo, situação econômica, né? Todos têm o dever de votar, né? Todos têm o dever de votar. O que o senhor acha dessa qual foi o marco da Constituição Federal? Ele foi importante nessa questão relacionada ao voto? Olha, eu acho que ela foi fundamental para garantir direito ao cidadão. Hoje qualquer cidadão, independente como tu disseste, doutor Tiago, pode votar, né? Não importa qual o sexo, a renda, né? Então o povo tem, né, o direito e o dever, né, de escolher, né, os seus representantes. Então acho que foi um marco histórico, sem dúvida nenhuma, né, para a democracia do Brasil. A Constituição é importantíssima nesse sentido e acho que o Brasil, apesar de ter vários problemas para serem resolvidos, né, eu acho que ele dá aula para o mundo em termos de democracia, né, na minha visão. Então também a questão hoje do voto, né, o voto eletrônico que a gente tem hoje instituído, mas pela configuração que é o voto, né, a facilidade, né, do cidadão ter acesso e eleger os seus representantes. Como pelo seu relato, pude perceber que foram muitos anos, né, acredito, de luta, de batalha dos cidadãos, enfim, para conseguir o direito ao voto. Sendo que, de forma ampla, né, de forma irrestrita, esse voto foi conseguido em 1988. A gente está falando de um direito irrestrito ao voto de 30 anos, é uma história muito recente desse direito, né? E muita luta aconteceu para que isso fosse escrito na Constituição, né? Então, o que o senhor pode nos falar com relação a essa importância do voto, a representatividade do voto, né? Porque muitas vezes a gente pensa que eu sou só mais uma pessoa em milhões de brasileiros que vai votar, mas com essa representatividade do voto, como é que o senhor pode nos explicar um pouco dessa importância do voto? O que eu também, ano passado, quando tive oportunidade de acompanhar as eleições, né, e participar de alguns programas, eu sempre me referia à questão do voto, no sentido de ser algo que a gente tem que dar um pouco mais de atenção. Acho que o povo tem que ter um pouco, dar uma importância maior, né, para as eleições, né? Quer a gente goste ou não da política, né, os nossos atos são diariamente políticos, né? Estamos falando de política partidária, né, que a gente, claro, tem que relacionar. Mas o cidadão tem que entender que não existe outra forma de mudança senão através do voto. Não adianta reclamar depois, né? Só depois de 4 anos tu pode ter novamente exercer esse direito. Então, tem que escolher bem o candidato, tem que se inteirar do candidato, conhecer a história dele, quais são as propostas, se são plausíveis as propostas, se não são, né? Então, isso eu sempre tentei passar para a comunidade a importância do voto, que parece que às vezes é uma bobagem, o pessoal acha que é uma bobagem, né? Sou só mais um, não vai mudar nada, né, se eu votar. Não, muda, né? É a tua vida, é a tua cidade, é o teu país, é o teu estado, né? A gente sempre está mais próximo da cidade, né? Então aqui que as coisas acontecem, então, né, vamos dar um olhar mais, né, atento para uma eleição municipal, talvez, que as pessoas estão mais próximas, o candidato está mais próximo, né? Então, mas eu acho que é isso aí, o voto. Ele parece às vezes um papo chato falar de voto, de eleição, né? As pessoas não querem falar de qualquer outra coisa, mas não falar disso. Mas se a gente quer ir para frente, evoluir no nosso país, a gente acha que teve uma evolução muito significativa nos últimos anos, né? É tentar eleger bem os nossos representantes, né? Hoje, o acesso à informação, com redes sociais, é muito fácil de se conhecer o candidato, de se comunicar com o candidato, né? Por isso essa importância da gente escolher bem. Com relação a essa questão da representatividade, né, que a gente muitas vezes perde a consciência de que eu estou escolhendo, né, estou votando numa pessoa que vai me representar.
né? Então eu estou praticamente dando uma procuração para que essa pessoa me represente, né? Eu gerencio o dinheiro dos impostos que a gente paga todos os dias, né? Existe algumas situações que eu percebo que é difícil de se visualizar, que às vezes o eleitor, no momento de escolher o voto, ele não sabe nem o que ele quer, né? Então, é muito importante o eleitor pensar antes de fazer a escolha pelo voto, porque o Joãozinho, porque a Mariazinha, porque o Pedro, porque, enfim, qualquer eleitor, qualquer candidato, é importante que o eleitor pense, mas o que eu quero? O que eu faço da minha vida? O que eu gostaria que acontecesse aqui? Né? E qual é o candidato que tem essa mesma filosofia que a minha? Porque as filosofias podem ser diferentes e não significa que elas são contrárias, né? Pode ser que elas sejam as duas boas, né? Duas filosofias boas, mas cada um com posicionamentos diferentes, né? Então, essa questão de buscar qual é a filosofia desse candidato, quais são as ações, o que esse candidato fez no passado, acho que é muito importante, né, Dr. Márcio? Com certeza, o candidato, e eu também sempre falei nas eleições municipais, durante a campanha, é que não é fácil ser candidato também. E a gente nota que muitos candidatos não têm a mínima noção do que pode fazer ou não no cargo. Primeiro também ele tem que conhecer, né, qual é a competência dele, até onde ele pode chegar para fazer suas propostas, porque a gente vê propostas assim que são inexequíveis. Por exemplo, um vereador, a gente sabe a limitação de um vereador, de um deputado, né? Então, primeiro parte também do candidato, né? Poder se instruir um pouco melhor, saber até onde ele pode chegar e o que falar. Mas realmente, o eleitor ele tem que ter, né, uma filosofia que case com algum candidato, realmente, que vá... Exemplos, a gente tem, às vezes, assim, porque o prefeito trabalhou mais em tal área. São filosofias de trabalho. Qual foi o melhor ou foi o pior? Filosofias de trabalho. Né? Então, acho que o candidato ele tem que ter esse preparo e o eleitor ter a consciência e saber, né, e pesquisar, né, qual é a linha, talvez, de trabalho no que ele vai priorizar, né, no seu mandato. Bom. Agora vamos para um assunto que está nas mídias, né? Que vamos falar um pouco da urna eletrônica, né, Dr. Márcio. No Brasil, não sei se o senhor pode nos precisar, a partir de quando que a urna eletrônica começou a ser utilizada, como é que está sendo essa utilização, fiscalização da urna eletrônica? A urna ela começou a ser utilizada aqui no Brasil em 96, então já faz mais de 20 anos, né? 25, 26 anos. Mas foram em algumas cidades, foram as capitais que iniciaram em algumas cidades maiores. Se não me falha a memória, são 57 cidades que utilizaram a urna lá em 96. Depois em 2000 já foi 100% eletrônico a votação, né? Então começou ali e a partir dali a gente tá até então, né, vem sendo algo muito efetivo. É muito fácil, rápido, né, a contagem dos votos. Mas ela teve origem aí, a utilização dela foi em 96. Certo. O senhor sabe nos dizer se existe uma discussão, né, se voto impresso, voto manual, né, vamos dizer assim, impresso ou eletrônico. Sabe dizer se existem outros países que copiam esse modelo brasileiro, que usam o Brasil como exemplo desse modelo de urna eletrônica, outros países que utilizam urna eletrônica, o senhor sabe se existe isso? Sim, existem vários países no mundo que utilizam urna eletrônica, né? O Brasil foi um dos primeiros a utilizar, né? E aquilo, né? Acho que para nós, para a democracia, facilitou muito porque tu evita muita fraude, né? É óbvio, acho que ninguém nega, né? Não há como negar que quando você tem uma votação em papel é muito mais fácil, né, acontecer alguma fraude. Então, eu acho que a votação eletrônica foi um avanço para o Brasil, né, e para os países que utilizam, né, desse sistema.
existe alguma possibilidade, né? Se fala também da questão de auditar as eleições por urna eletrônica, não seria possível? Seria possível o voto impresso? Como é que funciona? Acredito que muitas pessoas não sabem. Como o senhor fez parte da junta eleitoral, como é que funciona a urna eletrônica? Quem é que olha? Tem gente lá olhando? Sai algum papel? Não sai? Como é que funciona? Bom, essa discussão, né, da urna eletrônica, do voto impresso, né, para ser auditável, enfim, é a polêmica da hora. Bom, acho que tem dois caminhos aí que a gente tem que pensar em relação a isso. Claro que quanto mais segurança a gente tiver para as eleições, é melhor. Tenha dúvida disso, né? Se puder ter um voto impresso, de uma forma, né? Ter uma outra forma de auditar as eleições, melhor. Né? Toda a segurança que vem é válida. Bom, por outro lado, né? Qual é o custo disso para o Brasil, né? O Brasil já gasta muito com campanha eleitoral, com justiça eleitoral, né? Com partidos políticos. Né? Qual é o custo disso para o Brasil? Né? Outras que a gente tem muitas dúvidas de como isso na prática vai, né? A gente não tem ainda um projeto ali, né, que está tramitando, a gente não tem ideia da amplitude disso na prática depois jurídica, essas questões. O que eu posso, da minha experiência, né, a gente vem verificando que o sistema é muito seguro, A gente vê que quando é feito o fechamento, sai todo um extrato, né? Ali na sessão de votação tem, né, os mesários, vários mesários, fiscais de partido, impresso um relatório, vem para a justiça. Na justiça tem todos os serventuários da justiça eleitoral, tem Ministério Público acompanhando, juiz eleitoral acompanhando e mais as pessoas da junta da comunidade também acompanhando ali. Então é muita fiscalização externa para ter possibilidade de ter uma fraude. Né? A questão desse projeto é de que, né, pelo que tem nos noticiado aí, é que não vai sair algo impresso, vai ser na tela, né, o teu voto, e depois ele vai para uma urna impressa. Tu não vai levar para casa. Né? Mas acredito que hoje o sistema que está aí, ele é muito seguro. Vamos pensar assim, quem que vai poder... Bom, né, nenhum sistema, se conversarmos com alguém, acho que da área de informática, nenhum sistema intransponível, né, sujeito a qualquer invasão, mas, poxa, hoje tem mecanismo para ver se alguém invadiu ou não invadiu. Então é algo que dificilmente, penso eu, que poderia acontecer. Então né, a gente não... É difícil opinar sobre o assunto, é um tema bastante polêmico, né? Mas tem esses dois lados. O cidadão também que tem que verificar também e pensar, né, nessas questões que a gente está levantando aqui, porque segurança é mais uma segurança, sim, é verdade, isso não tem como negar, mas qual é o custo disso? E pensando na questão também jurídica, doutor Tiago, as impugnações que podem surgir em relação a isso, hoje não se faz nem ideia, né, de chamar todo mundo para contar voto, quem que vai poder fazer isso, em que circunstância. Olha, pode ser um retrocesso grande, né? Pode acontecer. Inclusive eu vi esses dias, até foi no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e já foram auditadas, já foram periciadas umas urnas, umas das primeiras eleições foram periciadas, acredito pela Polícia Federal, foi feita perícia e não conseguiram identificar nenhuma invasão, nenhuma irregularidade, né? Mas, doutor Márcio, muito obrigado, esse programa vai chegando ao fim, gostaria de lhe agradecer, muito obrigado pela presença, por disponibilizar seu tempo para trazer todo o seu conhecimento sobre o processo eleitoral, a história eleitoral, passar um pouquinho mais para a comunidade. Muito obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço mais uma vez aí poder contribuir com a nossa valorosa OAB aqui de Farroupilha. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero vocês no próximo programa.